pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. E, gente, ó, hoje temos umas novidades para vocês bem interessantes. Mas antes, estou aqui para pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, nosso TikTok, nosso YouTube também. A gente está lá todas as semanas postando novos podcasts para vocês com bastante assunto muito interessante. Também vocês podem ouvir a gente no Spotify e, claro, nos assistir na rede SDP TV, uma rede streaming de televisão, um canal para você assistir vários assuntos, vários programas. E o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília. Pessoal, estamos com um tema hoje muito interessante. Hoje nós vamos falar de pensão alimentícia dos filhos e seus conflitos. Vejam só, hein? O que essa convidada vai trazer pra gente? Já deu até uma coceira na cabeça, que eu não sei. Pensão alimentícia, a gente contador já vincula dinheiro. Mas quando falou dos filhos e seus conflitos, já fiquei meio confusa. Nossa convidada de hoje é Thaís Cristina Patrocínio Machado. A Thaís, gente, ela é advogada de família. Thaís também é advogada do escritório SGM Advocacia Especializada, advogada de família na luta pelo direito das mães e dos filhos. Inclusive, a gente fez uma live maravilhosa, tá no Insta da Thaís, se vocês quiserem assistir. Ela é membro da Comissão Especial de Direito da Família e Sucessões também da OAB Espírito Santo. Eu não poderia deixar de dizer que ela também é esposa do Lécio Machado. Dá licença, né? Porque o cara tá aqui do lado só dando uma olhada aqui na butuca dela, vigiando. Então... Thaís, fala pra gente, fala um pouquinho primeiro, o que é esse assunto que você trouxe pra gente, né? Essa é financeiro, não é? É do direito, não é? Como é que é isso? Fala um pouquinho pra gente. E bem-vinda por estar aqui com a gente no Taço Conta. Obrigada, Carla, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Olha, é um assunto que é um babado. As pessoas acham que é briga, as pessoas acham que é só dinheiro, e é um problema de família. Então, esclarecimento é muito importante dentro desse assunto. Por que a gente vai falar de pensão alimentícia dos filhos e os seus conflitos? Porque pensão alimentícia é mais abrangente do que isso, tá? A gente tem alguns tipos de pensão alimentícia. Você pode ter, por exemplo, a pensão alimentícia para a mulher que está grávida, que a gente chama de alimentos gravídicos. Tem a pensão entre os ex-cônjuges. Então, para a gente não abarcar tudo isso aqui, é muita coisa. Então, a gente recortou um pedacinho e a gente vai falar dessa pensão alimentícia que é devida aos filhos, menores ou não, a gente também vai conversar sobre isso, e como é que ela funciona, como é que ela pode ser pedida, como que ela é calculada, se existe uma maneira exata dela ser calculada ou não. Se é justa, se não é. Isso então, mesmo. Vamos primeiro, Thaís, né, fazer assim, primeiro definir o que é pensão alimentícia que muita gente não sabe, né? Isso. No termo, assim, geral, né? Tá. A pensão alimentícia, o nome, né, pensão alimentícia, às vezes acaba levando a gente a um equívoco, né? A lei, por exemplo, traz, pior ainda, que trata de alimentos. Na lei está escrito só alimentos. Eu ia falar isso agora. Pois é. E a gente sabe que não é só alimento, né? Então, a pensão alimentícia, ela deve abarcar, além dos alimentos, mas, por exemplo, despesa como moradia, vestuário, saúde, educação, cultura, lazer. Lazer é muito importante, principalmente para a criança, para o menor de idade. Então, quando é calculada uma pensão alimentícia, tudo isso tem que ser levado em conta. Isso é a pensão alimentícia. Então, como que a gente faz para poder levar isso até o juiz? Para calcular isso aí, a gente tem que fazer uma planilha. Então, a gente planilha todos esses gastos, tudo. Que já eram gastos que se tinha quando você era casado. Exatamente. E a gente também tem casos ou em quando que... tinha união estável, né, gente? Porque também não é só pelo casamento em si, pelo matrimônio propriamente dito, né? Pode também se dar pela união estável, né, Isso. Thaís? E mais do que isso, às vezes o casal nunca nem teve nenhum relacionamento de união. Foi só um filho, um relacionamento casual que gerou uma criança. Dos filhos, isso. Então, mesmo que não tenha tido casamento, mesmo que nunca tenha morado junto, independente disso, teve o filho. Teve o filho e a paternidade foi ali reconhecida, né, através da certidão de nascimento e tudo mais. Então, você pode e deve, a mãe, buscar o auxílio da justiça para o direito do filho. Vou fazer uma pergunta. A gente fazer uma pergunta inapropriada. Não, nenhuma dúvida é inapropriada. A pensão alimentícia, normalmente, numa situação normal, é só do homem para a mulher. Já tá rindo. Mas pode ser o contrário? Pode ser o contrário, sim, Carla. A pensão alimentícia porque ela não é para o pai nem para a mãe. A pensão alimentícia é da criança. Então, com quem a criança está? A criança mora com o pai e a mãe
tem a condição ou não mora com a criança, ela vai pagar a pensão para o pai. É o pai que está ali administrando a vida da criança. E o contrário, a mesma coisa. Só que a gente não tem nem... Você conhece algum caso em que o pai pede a pensão para a mãe? Eu nunca vi Que pede trabalhando... Eu conheço vários que o pai que fica o pai com os fica, filhos, pois mas é. pedir a pensão, mas pode. Pode pedir sim a pensão. Então, e outra coisa, essa questão de Sei pedir lá, a né, pensão... no mundo de hoje, né? Não, pode sim, pode sim. E essa pensão, a gente tem sempre que lembrar o seguinte, Carla, a pensão não é minha, a pensão não é da mãe, a pensão não é do pai, a pensão é da criança. Muitas vezes a mãe fala assim, mas eu trabalho, eu ganho bem, eu não preciso do dinheiro do pai dele, não preciso disso, eu não preciso dessa esmola, dessa miséria. Não. Quando você fala assim, quando a mãe pensa assim, ela está abrindo mão de um direito que não é dela. Ela não pode fazer isso. Ela está abrindo. Com você. Então, se a e mãe. também da contribuição mínima do pai no processo da criação dos filhos. Isso né? mesmo. Que querendo ou não é uma contribuição. Não é só financeira, mas porque eu não vejo a pensão alimentícia só como algo financeiro. Isso. Porque, na realidade, essa contribuição para a criação, para o cuidado, para o zelo, como você falou, também faz parte da saúde mental da criança, também faz parte da saúde física da criança, da educação e de outros pontos que você bem citou. Então, na realidade, a pensão ela é muito vista como algo só financeiro, mas ela vai muito além do financeiro. A contribuição é através do financeiro, mas o resultado dessa contribuição é muito maior. Isso mesmo. Eu concordo com o que você falou quando você citou ali o que abarca a pensão alimentícia. Thaís, ela precisa ser fixada sempre na justiça? Olha só, antes da gente entrar nessa parte da justiça, uma coisa importante da gente deixar claro é assim, a pensão, ela tem que ser compatível com a realidade dos pais, tá? Então, só para a gente pensar assim, Carla, um pai, imagina que o pai tem um salário de 15 mil reais, um exemplo, e a mãe tem um salário de 5 mil reais. Então, a renda familiar, vamos dizer assim, é de 20 mil reais. Imagina que esse pai e essa mãe morassem juntos. A renda da família não ia ser 20 mil reais, a criança não ia estar crescendo num lar com uma renda de 20 mil reais. Então, mesmo que os pais não estejam juntos, estejam ali separados na criação presencial do filho, mas a renda continua sendo a mesma. Então, quando a gente vai estipular uma pensão, quando o juiz vai estipular uma pensão, ele leva em conta 3 coisas. Primeiro, a possibilidade de quem vai pagar a pensão. Segundo, a necessidade que a criança tem. E terceiro, a proporcionalidade. Então, a pensão alimentícia é baseada nesses 3 pontos. Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Quando a gente levanta, faz a planilha com as despesas da criança ou das crianças, chega-se a um valor no final. Nesse final aqui, muito bem. Então, imagina que a gente chegou no valor final de 4 mil reais, um exemplo. Muito bem. Dentro da renda familiar, o pai ganha quanto? 75%. A mãe ganha quanto? 25%. Então, vai ser proporcional. Isso é importante a gente entender. Porque, às vezes, a pessoa acha que o valor da pensão é feito assim, de forma aleatória. O pai tem que pagar tanto, é só isso. Não. Há um cálculo previamente feito. E ele precisa, essa pensão, ela tem que ser fixada pelo juiz? Olha, ela tem que ser fixada pelo juiz. Sabe por quê, Carla? Aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu... Não pode ser um acordo. Mas, de outra forma, é um acordo judicial, não deixa de ser judicial. Né? Isso, mas, por exemplo, a pessoa pode falar comigo assim, olha, Thaís, mas eu e o meu ex-companheiro e tal, o pai do meu filho, a gente tem um acordo, funciona super bem. Há anos, ele paga direitinho. Tudo bem, que bom. E se ele ficar um mês sem pagar? O que você vai fazer? Qual meio que você pode, que você tem... Paga, gente, até casar de novo e ter outro filho. Isso, porque as circunstâncias mudam. Vão sendo redivididas, né? Isso aí. E isso aí tem um ponto também para a gente poder falar, o entendimento dos tribunais superiores. Hoje, os tribunais entendem o seguinte, que se o pai tem um novo filho, ele tem que diminuir a pensão do filho anterior? Não, ele não tem. Hoje os tribunais entendem que... Homens, antes de casar, pesquisa isso. Isso mesmo, que se o pai ele tem que ter a responsabilidade de colocar o filho no mundo. Então, se ele já paga uma pensão e ele escolhe ter um outro filho, porque a gente escolhe ter um filho, não é verdade? A gente sabe que a gente pode evitar um filho. Então, se o pai escolhe ter um novo filho, então ele tem que saber que ele vai precisar ou trabalhar mais, ou já ter condição de arcar com esse novo filho sem diminuir a pensão do filho que já existe. Ou que a companheira dele contribua para ele não diminuir lá, porque, na realidade, de repente, não estou defendendo os homens não, tá? Mas vamos lá, né? Vamos pensar na sociedade, né?
O cara casou de novo, casou com a mulher, nunca teve filho, a mulher quer ter um filho. Tem toda uma conjuntura emocional, pessoal, no meio disso tudo. Isso. E aí, claro, não tem o direito de diminuir, mas tem que ser algo repensado e planejado. Isso. Por isso que tem tantos problemas, Thaís, nessa pós, vamos dizer, distrato do matrimônio, quando se separa em relação a isso. Porque os homens normalmente casam de novo ou não, ou as mulheres também. E aí, de repente, até a mulher casando, o cara vai dizer, não, agora ela não precisa mais, porque agora ela tem um marido, né? Isso aí. E não tem nada a ver. Não, como você não bem já tem. explicou, porque é para o cuidado do filho. Isso mesmo. Né? E o filho é dele também. Isso mesmo. Né? Então, e da mesma forma, o homem pode casar novamente, ter outros filhos, e também o fato dele ter outros filhos não significa que o filho dele tem que ser desamparado ou menor amparado Não. por novos filhos. Então, Exatamente. é algo muito complicado essa relação, porque ela é uma relação que ultrapassa a esfera financeira. Isso mesmo. Né? Então, tem que ser algo muito bem visto. Eu sempre falo que o direito de família ele é muito complexo. Né? Ele é complexo e ele precisa ser bem analisado caso a caso. Sabe, Carla, eu sempre falo assim, olha, tem o que é certo, tem o que é errado e tem aquilo que a gente precisa acordar aqui no caso concreto. Porque muitas vezes o que funciona muito bem para uma família, às vezes não vai funcionar bem para outra. Sabe que eu estava vendo um filme ontem que diz assim, nem sempre a lei é justa. Quando você falou isso, eu lembrei agora. Tem o que é certo, tem o que é errado, tem o que é justo. Tem o que é justo. Que pode ser acordo entre eles e pode ser feito judicialmente também. Isso. Agora, por que a gente sempre bate nessa tecla? Nós que somos advogados de família, a gente bate nessa tecla. A pensão tem que ser fixada judicialmente. Por quê? Não existe acordo no WhatsApp que vai ser cumprido, tem obrigação de ser cumprido. As pessoas falam, não, mas olha, eu sou do fio do bigode. Eu tenho... Depois de renda também é assim. Isso, era isso que eu ia falar mesmo. Então, todo mundo ganha quando você tem uma pensão determinada na justiça. O pai ganha primeiro. Por quê? Ele sabe certinho quanto ele vai pagar todo mês. Ele tem ali uma previsão, ele tem a vida organizada. Segundo, ele pode... Isso mesmo. Segundo, ele pode colocar essa despesa na declaração de imposto de renda dele. Ele faz essa declaração. A mulher, ela também se sente segura. Por quê? Porque na hora que ele não cumprir, ela sabe aonde ela vai correr. Ela pode recorrer à justiça e falar, olha, eu tenho aqui um título executivo. Você sabe porque muitas mulheres não queriam fazer isso, né? Por causa de pagar imposto de renda. Quando juntava com a renda dela, pagava imposto de renda. Eu atendi muitas pessoas no escritório que, eu recebo pensão alimentícia, mas eu não quero declarar. Olha, negócio complicado, você tem que procurar outra pessoa, então, porque vindo na sua conta, né? Uma hora você vai cair na malha fina. E muitas mulheres caíram na malha fina. Eu tenho colegas contadores que perguntam, Carla, e agora? Aí agora vem a adesão da STF que você não tem mais que pagar, né? Isso. Aí pode até recuperar dos anos anteriores. Então, é um negócio complicado. Então, quer dizer, você não declarar a pensão que está judicial, isso, né? Ou não querer fazer judicial para não entrar a renda, sendo que, na realidade, quem vai estar perdendo é o seu filho, né? Na verdade, E você pode fazer um acordo, as pessoas vão no escritório, não, olha, Thaís, a gente faz um acordo aqui, reduz a termo, né, escreve, e todo mundo assina, e a gente reconhece firma e tal. Não é a mesma coisa. Eu sempre deixo isso claro para eles. E tem uma coisa, Carla, olha, você sabe que levar as coisas para a justiça, as pessoas parecem que têm um pouco de medo disso, como se fosse uma briga. Né, que as pessoas têm medo da invasão, de repente, né, da intimidade, do todo, tem medo das consequências. Muitas vezes não acredita, Thaís. Isso é por tudo que a gente vê, né? Não acredita, não confia, não acha que vai ser eficiente, não acha que vai ser rápido. Uhum. Aí, de repente, faz um acordinho mequetrefe assim, homologa no cartório, porque quer resolver o problema que ela disse estancar, né, o sangramento ali na hora. Mal sabe que esse sangramento vai ficar interno, que depois pode gerar um coágulo, o negócio vai explodir, vai ser muito pior. Mas, olha, deixa eu te falar uma coisa. O pai que tem boa fé e quer pagar a pensão para o filho, entende a responsabilidade dele, ele vai cumprir o compromisso. Seja um acordo extrajudicial ou um acordo judicial. Então, eu sempre falo assim para as mães que me procuram. Eu sempre falo assim com as mães que me procuram. Vou te responder. Mãe, presta atenção numa coisa. Se o pai já fala com você assim, não precisa de ir para a justiça não, deixa isso para lá, eu pago todo mês certinho, tá tudo tão direitinho. Já desconfia. Já pode desconfiar. Sabe por quê? Quem faz tudo certinho não tem medo da justiça.
Não tem problema. E outra coisa, o processo judicial não significa que você está brigando com o pai do seu Aí filho. ele faz tudo certinho para o pagamento da pensão, né? Mas sabe Deus se ele tem todas as rendas dele Pois é, declaradas. isso, muito bem, é isso mesmo. Esse é o problema. O problema dele não é a ex-mulher e o filho, na verdade. O problema dele é ele declarar a mulher dele lá na justiça, declarar a real situação financeira dele. Exatamente. E isso é levantado dentro de um processo judicial, né? Então, a forma correta de se fazer é através de uma decisão judicial. Aí fica todo mundo seguro. A criança. E outra coisa, não tem como executar, por exemplo, com uma pedido de prisão se você não tem uma decisão judicial. E aí, infelizmente, olha, a gente só tem um caso de prisão civil no Brasil, que é pelo não pagamento de pensão alimentícia. E a mãe que vê o seu filho passando uma dificuldade, tendo uma decisão judicial, ela ainda não usa esse meio, ela tem que usar. Porque se a lei prevê que o pai que não paga o alimento, nenhum devedor pode ser preso no Brasil, a não ser aquele que deve o alimento para o filho. Nenhum. Se você deve ao banco, a hipoteca da sua casa, ninguém pode ser preso por prisão, por dívida no Brasil, a não ser aquele pai que deve o alimento para o filho. Isso é muito sério, isso tem um peso muito grande. E às vezes a gente não presta atenção nisso. Você cercear a liberdade de uma pessoa por falta do pagamento de alimentos. Por quê? Porque quando o pai não paga o alimento, ele também está cerceando o filho o direito que o filho tem de se alimentar, de ter lazer, de ter educação, vestuário, de ter saúde, de ter tudo isso. Uma condição mínima digna de vida. Né? Isso mesmo, exatamente. Então tem que ser fixada na justiça, tá? Tem eu sim. estava te perguntando sobre a questão do enteado, sim. porque muita gente tem enteados, né? Casa, né? Com pessoas que têm enteado e depois se divorcia. Sim. Né? Então, se o enteado teria direito. Não, o enteado, ele, teoricamente, ele tem o pai dele, né? E aí a mãe deve buscar para o enteado a pensão alimentícia no pai dele. Se o pai já faleceu, então que ela busque uma pensão pós-mortem para aquele filho. Que aí ela tem o direito, a justiça pública funciona assim, nesse caso, né? Nesse caso. Previdência pública. E como é que faz, Thaís? Que é como a gente comentou agorinha, né? Às vezes a pessoa não quer demonstrar o total patrimônio, a renda, né, que ela tem. Não é pelo pagamento, né? Por custear essa condição toda de favorecimento ao filho, mas sim porque não quer que seja conhecido o patrimônio, ou por ele não ser totalmente irregular, ou por cometer atividades escusas, tem N possibilidades desse patrimônio ele não querer declarar, ou não querer que seja descoberto o verdadeiro patrimônio dele, a verdadeira como é que eu vou dizer, condição de vida. Como é que eu peço pensão para o meu filho se o meu marido não oculta, se ele esconde, se ele não declara o patrimônio? E eu afirmo para o juiz que eu morava num apartamento, ou moro num apartamento de frente para a praia de 4 milhões de reais, que eu tinha o carro X, que ele tem carro Y, que tem não sei o quê. Como é que a gente consegue pedir pensão nessa situação? Isso, olha, você na pergunta já deu a resposta. O que acontece? A gente aqui, para a gente pedir para o juiz ele leva o que em consideração? O patrimônio declarado do pai? Não. A gente trabalha com a teoria da aparência. Aqui é a teoria que é aplicada no pedido de pensão. Usa rede social também? Tudo. Usa tudo. E eu sempre brinco assim, que o próprio pai produz as provas contra ele mesmo, sabe? Então é assim que funciona, Carla. O pai não declara nada. O pai não tem nada no nome dele. Eu estava num aniversário há uns 15 dias atrás, e aí uma pessoa na mesa falou bem assim, não, alguém da minha família não paga, ele não tem nada no nome dele, ele não paga pensão, nem adianta entrar na justiça, porque ele não tem nada no nome dele. Sim, ele não tem nada no nome dele, mas ele anda num carro de luxo. Então, se ele anda num carro de luxo, mesmo que o carro não esteja no nome dele, está no nome da mãe, está no nome da irmã, está no nome de... Não importa, mas ele sustenta aquele carro de luxo. Porque não basta você ter o bem no seu nome, mas se você fizer a manutenção desse bem, já se comprova que ele é seu. Exatamente. Então, ele frequenta tais e tais e tais restaurantes. Ele faz viagens internacionais. Ele viaja tantas vezes por ano. Ele usa tais roupas. Então, tudo isso demonstra para o juiz quem ele é e o poder aquisitivo que ele tem. Então, a gente trabalha com a teoria da aparência. Tudo que é... Teoria da aparência. Você isso. pode até anotar isso. Pode anotar, porque ela é verdadeira. E ela é que é levada em conta. Sabe por quê, Carla?
Na maioria dos casos, quando a gente chega mesmo na justiça, que você vai fazer o levantamento dos bens, nada. Aí pode pedir, por exemplo, o desbloqueio das contas, né? A quebra do sigilo, para poder ver como é que movimenta. Quanto que gasta no restaurante? Aí quando você pede a quebra do sigilo, para poder fazer a conta, né, de quanto a pessoa tem, aí você descobre quanto que ele gasta no restaurante, quanto que ele compra no vinho, entendeu? Quanto que ele gasta nas lojas de roupa. Aí você vai descobrir. Aí você vai ver o padrão de vida que ele leva. Então, a gente tem que sempre lembrar o seguinte. Gente, hoje em dia uma pessoa sem nem cartão de crédito é meio difícil você não ter tem, lucro, né? Não sei não que tem. use cartão de crédito de alguém, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, tem sim. Por mais que a pessoa consiga fugir, a gente consegue fazer esse levantamento. Captar todos esses dados. Isso. E não só através de imagens, fotos, através de testemunho de pessoas, tudo isso a gente leva para o processo. Olha, Carla, Thaís, é super rápido, a gente consegue de um dia para o outro. Não é. Mas o filho, lembra sempre de uma coisa, guarda isso. O filho tem que ter o padrão de vida que o pai dele tem. Então, vamos pensar assim, hipoteticamente, tá? Vamos pensar aqui num artista, Luciano Huck, hipoteticamente, tá bom? O Luciano Huck é casado e tem 3 filhos, certo? Beleza. Então, vamos supor que hoje a gente descubra que ele tem um filho fora do casamento. Como que esse filho tem que viver? Do jeito que os 3 filhos dele vivem. O filho tem que morar na casa dele? Não. O filho tem que participar ali? Não. Isso vai ser uma coisa da discricionariedade dele. Agora, o padrão de vida do filho dele tem que ser o mesmo que os outros filhos dele têm. Então, isso é para a gente entender que o filho ele tem que acompanhar o pai. Sabe? Esse é um dos principais conflitos. Então, olha, para a gente pensar, Carla, às vezes não é um problema meu nem seu. Você não vive essa realidade na sua vida, eu não vivo essa realidade na minha vida. Mas eu convivo com pessoas que vivem. Então, para a gente se autoanalisar, saindo agora do direito e pensando na nossa vida pessoal, eu sento num restaurante caro, para jantar, para tomar um bom vinho com um amigo meu que não paga a pensão do filho? Como que eu, dentro dos meus valores morais, vou sentar com uma pessoa que eu considero meu amigo e que está aqui gastando numa garrafa de vinho, num restaurante caro, mas não paga a pensão do filho? Eu, como Thaís, dentro dos meus valores, eu não aceito uma coisa dessa, eu não quero. Não, você é meu amigo? Então, antes da gente sentar aqui nesse restaurante, para a gente comer e tal... Muitas pessoas vão pensar assim, gente, isso é uma vida dele, né? Pois é, mas é uma vida dele, mas eu não escolho com quem eu me relaciono. Você está compactuando Isso. com a não contribuição dele. Isso. E indiretamente a gente está compactuando com aquilo ali, com aquele estilo de vida. É que tem muita coisa louca nesse mundo, né? Então, assim, tem coisas que a gente até duvida que possam acontecer, mas que a gente acompanha, né? Você como advogado, eu como contador, a gente convive com clientes têm funcionários têm maridos, que têm filhos, a gente convive com diversos tipos de pessoas. Eu já vi funcionários que já tiveram 3 casamentos e pagam pensão dos 3 casamentos. Falou, cara, você tem que trabalhar o resto da vida, filho. Isso mesmo. Você nunca vai ter nada, porque você deixou 50 com um, que sobrou, deixou 25 com outro, sobrou nada. Falei, então por quê? A pessoa como você quer conduzir o seu modo de viver. Isso mesmo. Né? Então, eu brinco às vezes com as pessoas que falam assim, Carla casou 3 vezes, sim, mas tive filho, eu só tive com um. Foi inteligente, né? Só com um, né? Dor de cabeça, você só tem uma. Então, a gente tem que planejar o que a gente quer, né? Porque a vida, ela é feita de planejamento. Isso mesmo. Eu acho que, de repente, muitos desses problemas, eles não haveriam se as pessoas planejassem a sua vida pessoal de forma antecipada, e isso não é calculismo, isso é realidade, para que elas não tenham problema lá na frente. Não é se vai casar ou não, mas até para você se separar e casar novamente, você tem que ter um planejamento. Você tem que lembrar que você tem obrigações que você tem que cumprir com quem você viveu durante o período de vida, e se foi bom ou ruim, não importa. Você teve uma coisinha ali chamada filho, e que você tem que criar ele, né? Não dá para colocar na porta de ninguém. Botar filho no mundo é fácil. Minha mãe sempre dizia, né? Botar filho no mundo é fácil, quero ver criar. Isso, né? Mesmo. Agora, Carla, você sabe, eu advogo principalmente para mulheres, né? Então, eu lido muito com esse universo da mulher e eu vejo muitas coisas acontecerem. Então, por exemplo, é muito triste quando a gente se depara com uma situação assim, de uma pensão, por exemplo, numa audiência, que o pai fala assim, mas eu pago R$500 de pensão para ela ir para o bar, para ela sair com as amigas, para ela... Olha, sabe o show que teve no verão? Ela foi, ela estava lá.
Sim. Mas é conceito, Thaís. Isso. É conceito. E a gente precisa ter o conhecimento para a gente desmistificar tudo isso. Mas isso é conhecimento. Isso. Vou dizer assim, é uma ignorância, porque não é o cara ser ignorante, mas é a falta do conhecimento dele o leva à ignorância. Isso. Porque, na realidade, muitos vão saber o que estão falando e a maioria não vai saber o que está falando, de verdade. Porque, por exemplo, eu já passei por isso. E eu sou naquela condição que você falou. Quando eu me divorciei do meu segundo casamento, que é o pai da minha filha, eu fui para quando ele falou que ele ia casar, eu fui para a justiça e falei, não sei se eu vou estar viva amanhã, eu tenho que garantir o mínimo para Luana, nem que seja o mínimo. Mas eu não precisava também, eu já trabalhava e não precisava do dinheiro dele. Mas eu, quando fui no juiz, e eu lembro muito claramente, no Vila Velha, o ex-marido sempre fala assim, não, mas eu não estou desempregado, não sei o quê, não. Aí e eu ouvindo aquilo, eu não posso falar nada, fico quieta, né? Aí chega uma hora que a gente não aguenta, que a gente é mulher, aí explode, o juiz olha pra sua cara, você quer falar uma coisa? Tudo, eu quero falar Fala tudo. Deixa eu falar. Eu falo, doutor, olha só, minha filha estuda em tal lugar, tem plano de saúde, tem isso, tem... Eu não preciso do dinheiro dele para sustentá-la, mas ele tem que contribuir. Então, eu gostaria que ele pagasse R$200 por mês para contribuir para a previdência privada dela. É o que eu estou pedindo. Isso não paga nem o final de semana que ela vai para casa dele a cada 15 dias. O juiz olhou para a cara dele, mas a senhora, para minha cara, mas a senhora só quer os R$200? Eu só. Só isso. Aí ele falou, e o senhor? Ele virou e falou, eu consigo dar 70. Nossa, o juiz deu um esporro, mas deu um esporro que se fosse ele, tinha enfiado a cabeça debaixo da mesa e tinha saído da sala. Ele pediu. Mas deu um esporro, mas um esporro mesmo, sabe? Assim, falou, você não tem vergonha? Sim. Não sei o que. Mas olha, falou. Ele falou, não, eu sou casado, a minha esposa dá aula não sei onde. Não, você não tá entendendo. Você não tem vergonha. E por quê? Porque tem juízes e juízes. Sim. E a escrivã... o promotor, eu não lembro, ela foi minha professora de português, que estava do lado, né? Na criança, né? Primeira série, como a gente falava. E ela falando com ele também, falando assim, nossa, mas que decepção. Ouvir isso do homem. Mas é isso que você está falando, é a ignorância. Isso. Né? É o conhecimento. Por quê? Porque não era para mim. Né? Então, foi o que eu falei lá no início. Não importa o valor, tem que ter a contribuição para o filho. Porque se tinha antes... Qual a diferença de ter depois? Isso mesmo. Tinha antes. Acho que essa virada de chave, eu virei a chave de mulher, mas meu filho é o mesmo. Isso. Né? Eu acho que essa virada de chave ela não pode acontecer na cabeça do homem. De repente, parece que ele quer virar a chave completa, dar a volta completa. Só que não tem como dar a volta completa. E apagar um passado, né, que existe. Sim. Olha, deixa eu te contar aqui uma situação. Eu tive um cliente que, numa situação de divórcio, ele nos procurou para poder fazer o divórcio, e dentro do divórcio nós iríamos ali fixar a pensão da filha. E ele era, assim, uma pessoa... um executivo de uma grande empresa e tal. E na hora que eu fui conversar com ele, foi um acordo também, né, que foi feito entre o casal. E na hora que nós fomos fixar a pensão, eu conversando só com ele, eu fiz os cálculos e coloquei o valor da pensão. E ele falou para mim assim, nossa, Thaís, mas você não acha que esse valor está muito alto? Eu falei, não, eu não acho não. E fui comprovando ali para ele. Eu falei, olha, você tem total condição de pagar essa pensão aqui para sua filha. Inclusive, se você estivesse vivendo junto com ela, você estaria pagando isso aqui e até mais. E aí vou te dar uma opinião que é particular minha, não é o que a lei fala, tá? Mas isso eu sempre falo com os pais quando eles estão dentro do meu escritório. Olha, quando o pai fala assim, sim, mas as despesas dos filhos têm que ser dividida entre a mãe e o pai. Eu falo, é o que a lei prevê proporcionalmente, como eu expliquei lá no começo. Só que tem uma coisa, a guarda, ela vai ficar com a mãe da criança. Então, é a mãe da criança que vai acordar à noite quando ela passar mal. É a mãe da criança que leva para o hospital. É a mãe da criança que corre na escola quando ela machuca. É a mãe da criança que faz tarefa de casa. É a mãe que faz todas... Parece que só tem mãe, né? Não tem pai. Pois é. Eu falei, então, olha, você não vai participar disso aqui tudo. Então, você ainda acha justo que a mãe, além de doar tudo isso aqui do tempo dela e da vida dela, ela ainda arque financeiramente? Então, a minha opinião era que que o dinheiro da mãe não tinha nem que ser contado quando a criança fica com ela, sabe? Mas não é isso que a lei prevê. Mas sempre que eu trago essa discussão para os meus clientes, eu coloco esse ponto para eles. E aí, para voltar nesse cliente, né, eu falei com ele, ele falou comigo que achava cara a pensão e tal, e eu fui explicando tudo para ele, mostrei tudo para ele. Muito bem, o juiz homologou, fechamos o acordo, o juiz homologou. Passado uns 2 anos, ele entrou em contato comigo. E conversando e tudo mais, ele falou assim, olha, Thaís, eu quero te falar uma coisa.
eu quero te agradecer, porque foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter fixado a pensão naquele valor que você propôs. Aí eu falei, ué, por quê? Ele falou, olha, primeiro, eu tive uma paz na minha vida, porque a mãe da minha filha, ela nunca ligou para mim reclamando de nada, primeira coisa. Segundo, tudo que eu pedia a ela com relação à minha filha, ela fazia para mim. Por exemplo, eu falava, olha, eu estou querendo passar férias, fazer uma viagem assim, assim, assim. Eu posso? Ela falava, pode. Então, a gente tinha ali as visitas pré-determinadas e tal. Mas ela era flexível. Isso. E ele falou, então, o nosso relacionamento ficou ótimo. E quem ganhou com tudo isso? Eu, com o meu relacionamento com a minha filha, e a minha filha. A menina ganhou mais. Pois é. Então, às vezes, Carla, por que eu estou contando essa história? Porque, às vezes, por conta de dinheiro, de pouco até, a pessoa perde muito. Porque o dinheiro, tem coisas que o dinheiro compra, Verdade. mas tem coisas que o dinheiro não compra. Ou então, tem coisas que a sua prestação ali todo mês, vai te dar um bem-estar e uma vantagem no futuro muito grande. Quando chegar lá no futuro, hoje essa menina tem 15 anos, 16 anos mais ou menos. Então, ela é apaixonada no pai, sabe? Ela se relaciona com a avó paterna. A família paterna ficou toda envolvida com a menina. E olha que a menina mora aqui e o pai mora no norte. Olha só que coisa. A menina, o pai mora muito longe da menina, mas essa relação foi preservada. Então, pensa sempre nisso. Quando Das relações, né? Da preservação da relação. Né? isso aí. E no futuro, o pai que está sendo fiel aqui, ó, cumprindo, né, a sua obrigação de pai pecuniária, ele no futuro ele vai receber isso em troca no reconhecimento do filho, num filho que vai honrá-lo, que vai amá-lo, que vai falar, olha, meu pai nunca se absteve. O meu pai sempre esteve presente. Ele não podia estar todo dia comigo, mas ele foi ajudou. homem, ele cuidou de mim, ele esteve presente aqui no que ele podia. E isso não tem valor. Graças a ele que eu tô formado. Isso mesmo, exatamente. Então, é o hoje que te traz uma recompensa no amanhã, sabe? E Thaís, você até colocou uma situação aqui, né, da questão do prazo, né? Se teria que esperar 3 meses para executar a pensão. Como que funciona essa parte de prazo? Tá. Esse é um equívoco também, é uma lenda urbana, como você disse, né? Que a gente precisa esperar 3 meses para poder executar a pensão. Não, não é assim, tá? Por exemplo, se você tem uma prestação lá do seu apartamento, da sua casa, não sei, para poder pagar, se ela venceu dia 10, dia 11 você já está em atraso. Você já está pagando multa e já está pagando juros. A pensão alimentícia é a mesma coisa. Um dia de atraso, ela já está atrasada. Um dia de atraso é atraso. Atraso, isso aí. E ela pode ser executada com um dia de atraso. Os tribunais superiores dizem o seguinte, que é necessário um prazo razoável para cobrar essa pensão. O que eu falo para as minhas clientes? Ele não pagou hoje, venceu hoje, não pagou hoje. Daqui a uma semana ele também não pagou. Eu posso já ligar para a polícia e dizer que ele não pagou ou vou na justiça e digo como é que é, né? Então eu vou te explicar. Primeiro que o que é um prazo razoável, não dá para a gente... Né? O que é prazo razoável? Depende. Para quem está com fome, quem está com boleto atrasado, é um dia, né? Não? Então, o prazo, a lei mesmo, ela não traz nenhuma data, nem um prazo, não estipula nenhum tempo, né? Então, a partir do primeiro dia de atraso, a mãe já pode executar. E isso é o que eu sempre falo. E corra para executar o mais rápido possível. Por quê? Porque a gente sabe que a justiça não é assim. Né? Então, ela tem que ir. Aí você colocou. Aí atrasou. Eu chamo a polícia. O que eu faço? Eu vou lá, chamo a polícia para ir lá prender o pai? Não, de jeito nenhum. A polícia só pode prender uma pessoa se ela tiver o quê? Uma ordem judicial. Um mandado de prisão. Senão, ela não pode prender. Então, o genitor do meu filho, eu tenho aqui uma ordem, uma sentença, que dá para o meu filho o direito da pensão, para ser paga todo dia 10. Hoje é dia 12, 15 e tal. Ele não pagou? Quem que eu devo procurar? Presta atenção, você deve procurar o advogado. Não a polícia, não o juiz, não o Ministério Público. Você vai procurar o advogado. Que aí o advogado é que vai fazer o trâmite correto. Isso, porque ele vai fazer uma ação que a gente chama de execução de pensão. É como se a sua sentença fosse uma carta de crédito que você tem. Olha, eu tenho o direito de receber isso aqui. É tanto, Carla, que olha só, se o juiz der a sentença dizendo assim para a mãe, olha, o seu filho tem direito a receber X de pensão, ela pegar essa sentença, colocar aqui embaixo do braço, o pai não pagar e ela não fizer nada, não acontece nada. Porque aquilo ali é um título que o juiz deu para ela, a sentença. Sim, ela tem que executar. Né? Exatamente. Cobrar aquilo. Exatamente. Então, ela vai ligar para o advogado, vai no escritório, olha, ou vai na Defensoria Pública, né? E vai dizer, olha, eu preciso executar essa sentença que está aqui em atraso. Então, aí vai ser feita a petição, vai ser dada a entrada e a execução vai começar.
No pedido de execução, a gente pede a prisão. E aí, a partir do momento que o juiz pegar isso aqui, ele vai expedir o mandado e vai mandar. E o mandado vai para a polícia e a polícia vai. Se ele não pagar, ele pode ser preso. Vai ser preso. Quando o juiz estipula a prisão, é uma pena que ele estipula ali. Então, ele coloca o prazo, tá? Que pode ser 30, 60, 90. Até em ele regra, pagar? então, em regra, são 90 dias. Assim, uma regra que os juízes costumam normalmente colocar. Eles arbitram ali a pena em 90 dias, tá? E aí, ele não paga. Vamos dizer, ele não pagou 90 dias. Nesses 90 dias que ele está preso, ele pode ou pagar tudo e ser solto, ou fazer um acordo com a mãe, né, do menor, faz um acordo e tal, olha, eu vou pegar esse atrasado e tal, aí ele vai ser solto. Muito bem. Imagina que nesses 90 dias ele não pagou, não fez acordo, não fez nada. Ele vai ser solto, porque ele cumpriu ali a pena. Só que a execução continua. Ele pode ser preso de novo por essa dívida? Não. Por essa, não. Se ele continuar sem pagar, a mãe vai fazer uma outra execução das novas vencidas e ele vai ser preso de novo. Agora, a execução continua. A execução continua. Eu sei porque eu só trabalho com construtora, né? Você sabe. E aí, esses dias, Marcelo chegou em casa e falou bem assim, pô, hoje teve um trabalho danado, uma confusão lá na obra. Falei, por quê? Faltou um peão lá, o que houve? Foi preso, não pagou a pensão alimentícia. Aí eu falei, gente, tá vendo? Porque ele separou, a mulher entrou na justiça para receber e ele acho que estava uns 2 meses sem pagar e aí ela conseguiu a execução. E ele ficou preso. Ele ficou, acho que 7 dias preso. Ele só soltou depois que ele pagou. Isso aí. Ou ele pagou, ou ele transacionou de alguma forma. Não, ele pagou. Mas é isso mesmo. Então, depois a execução continua e aí pode penhorar os bens e tudo mais. Mas é assim que funciona a prisão. Então, não pagou, não é para chamar a polícia. É para executar aquela sentença através de uma ação de execução. Executar o título, gente. Isso que ela quer dizer. Isso mesmo. E, Thaís, em relação à idade, né? A pensão alimentícia, se a gente for fazer uma analogia com o imposto de renda, né, para efeito de dependente, se eu for fazer uma ligação de uma coisa com a outra, para considerar como dependente é até 21 ou até 24 estudando ensino superior. Isso. Pensão alimentícia é a mesma coisa? A pensão alimentícia é assim, ela deve ser paga até os 18 anos. Então, Thaís, quando completa 18 anos, o pai ele tem que parar de pagar a pensão imediatamente? Não. Quando o filho completa 18 anos, o pai vai entrar com uma ação de exoneração de pensão. Para dizer o seguinte, olha, meu filho fez 18 anos. Enquanto essa ação estiver tramitando, ele vai pagar, vai continuar pagando. E se ele não entrar, ele é obrigado a pagar. Vai continuar pagando. Às vezes, chega 18 anos, o pai vê que o filho ainda está estudando, está fazendo vestibular, então ele continua pagando. Não faz a exoneração. Agora, se o filho fez 18 anos, já está no mercado de trabalho, está trabalhando e tal, e aí o pai vai fazer a exoneração de pensão e vai comprovar isso tudo, ele vai dizer, olha, meu filho ele não vai fazer a faculdade, ele já quer trabalhar, ele trabalha, ele ganha tanto e tal, então eu não preciso mais pagar a pensão. Ok. Agora, na hora que ele vai fazer a ação de exoneração, o advogado do filho, né, da mãe, que representando o filho, vem e mostra, olha, o filho ainda estuda, ele está fazendo faculdade, ou ele estuda em tal colégio, então ele ainda precisa dessa pensão, que pode se estender até os 24 anos. Tá? Então, o filho tem aí o prazo de até 24 anos, tendo esse respaldo, que o pai vai pagar essa pensão, para ele poder estudar, fazer faculdade e tal. Agora, e se o filho, por exemplo, tem uma doença mental, ou se ele tem algum pode ser relativamente incapaz. Isso, exatamente. Nesse caso, aí a pensão... por isso que eu sempre falo, cada caso é um caso. Então, nesse caso, é um caso extraordinário. Sim. Então, a pensão pode se prolongar. Tá? Mas, em regra, a pensão ela pode ser extinta aos 18 anos através de uma ação movida pelo pai, de exoneração de pensão, ou ela pode se estender até os 24 anos, sendo comprovado que o filho tem necessidade de receber essa pensão do pai para arcar com os estudos dele. Por um tipo de deficiência, até uma deficiência de mobilidade, alguma coisa assim, ela também tem direito de se estender. Pode. Mas, em geral... O normal é até 18. Isso, até 18, podendo se estender até os 24. Imagina que o menino formou com 22, com 23. Pronto, então ele já formou, já entrou no mercado de trabalho, aí o pai pode mover a ação e falando, olha, o motivo pelo qual eu continuei pagando a pensão após os 18 se encerrou aqui. Então, por isso eu quero pedir isso, para tirar a pensão. Entendeu? Entendi. E como é que fica os... Bem, a gente começou falando lá no início que a pensão, ela abarca vários gastos, Sim. né? A gente falou aí da alimentação, a gente falou de escola, e escola tem material, né? Uniforme, aquela coisa toda.
A gente falou também da questão da educação de uma forma geral, sem ser só aquela escola, mas outros cursos que a pessoa queira fazer. Sim. Também os benefícios, né, que são sociais. Mas e os gastos extraordinários, né? Porque senão também, Thaís, aí a gente tem que dar todo um equilíbrio, né? Tem pessoas que não têm muito noção, né? Sim. Então, eu conheço situações que mulheres pediram 30, 40, 50 mil reais de pensão alimentícia. Que são, por exemplo, advogadas, são bem-sucedidas e que trabalham, porque na realidade quer aquela coisa assim também que é para mulher e para homem, não, eu não, por homem lá, não. Eu não vou pagar nada porque, pô, infernizou minha vida, sabe? Trouxe minha vida. Aí, tá, não, eu vou enfiar a faca porque eu quero que ele tirar tudo dele, aquela coisa toda. E aí coloca ali gastos que não são necessários nem para educação e nem para a saúde mental, Sim. que seria um lazer. Excessivos. Como é que funciona isso? Como que são essas possibilidades desses gastos extraordinários? Tá. O gasto extraordinário é aquele que não é todo mês, que não está previsto naquela planilha. Lembra no começo que eu falei que a gente faz uma planilha com os gastos da criança? Então, por exemplo, o material escolar, a gente compra uma vez no ano, teoricamente. O uniforme da criança, uma vez ao ano. Enfim, esse tipo de gasto. Então, olha a importância, Carla, de quando uma mãe for entrar com uma ação de pensão alimentícia, né, e de regulamentação da pensão e das visitas, ela procurar um advogado especializado na área de família. Por quê? Quando a gente entra com a ação, a gente a gente fala sobre os gastos extraordinários. Que são ligados ao aquele gasto que é essencial. Isso. Então, o que acontece? O juiz, quando ele dá a sentença, ele fala assim, olha, a pensão vai ser X. Mas nos gastos extraordinários vai ser dividido meio a meio, ou proporcionalmente 70% para o pai, 30% para a mãe. Então, aí ele coloca quais gastos são esses? Material escolar, passeio de escola, eventualmente um tratamento de saúde que não esteja previsto. Imagina que a criança precisa colocar um aparelho ortodôntico. Não foi previsto quando isso estava lá quando você pediu a pensão, seu filho não usava o aparelho. Passados uns anos, ele passa a usar. E aí? O pai vai falar, não, eu já pago a pensão. Não, são gastos extraordinários. Então, tratamentos de saúde, gastos extras na educação da criança, ou um tratamento ortopédico que a criança precisa. Enfim, precisa fazer uma fono, um outro tratamento, uma fisioterapia. Então, é um gasto extraordinário que foi previsto lá na sentença, que seria dividido... São gastos que para manutenção da qualidade de vida, da qualidade da saúde mental e física da criança, porém não é mensal, ele é eventual. Exatamente. E essa eventualidade, ela pode ainda ser dividida entre ambos. Isso, ela tem que estar prevista lá no pedido da pensão. Se ela tiver prevista lá, se ela foi pedida... Eu conheço várias pessoas que recebem pensão. Nunca vi elas falarem sobre essa questão de gasto extraordinário. Pois é. Se você pede na Sempre sua petição aquilo inicial... mesmo. Na petição inicial é feito um levantamento de todos os gastos mensais. Quanto que é de escola, né? O próprio juiz sempre pergunta, né? Eu também. Quanto é por mês a escola? Quanto que é isso? Quanto que é aquilo? Transporte, né? Aquilo que é todo mês. Alimentação, né? Mas os extraordinários a pessoa tem que ter realmente uma boa orientação. Isso. Para poder lembrar que eles existem, Eles existem. Agora, vamos deixar claro aqui. Imagina que a mãe, tem um filho e ela quer colocar o filho numa aula de chinês. Um exemplo. Quer que o filho estude chinês. Isso não é um gasto extraordinário. Então, esses aí são gastos que são além dos necessários e também não são extraordinários. Não. São aqueles tipo, algo a mais, umas regalias, vamos dizer. Isso. Quero que a minha filha faça balé. Isso. Então, por exemplo, se ela tem um bom relacionamento com o pai, e fala com o pai, olha, a menina quer fazer balé, vamos colocar ela na aula de balé? Ah, tudo bem, vamos colocar então, você paga metade ou a metade, um exemplo, tá? Sim. Agora, o pai pode falar assim, não, a pensão já foi estipulada, isso não é um gasto extraordinário, e essa despesa do balé não foi colocada lá na planilha quando a gente entrou com a ação, quando o juiz estipulou a pensão. E aí então, eu não concordo. Não. E aí a mãe, se quiser, ela pode colocar? Pode, mas aí é uma despesa que ela vai arcar, entendeu? Ou ela vai administrar a pensão da maneira como ela... Porque se a guarda é unilateral, ela tem ali o poder de administrar a pensão que o filho recebe do pai. Então, ela vai administrar e vai colocar a menina para poder fazer o que ela achar que deve, ou a menina. Vamos tocar nesse assunto. Tem que também ter uma boa administração do recurso, né, Thaís? Porque não vai ser na ponta do lado, né? Então tem que administrar o recurso. Tem que administrar o recurso. Por isso que a planilha é tão importante. Sabe por quê? Imagina, Carla, olha, na hora que você entra com a ação,
você coloca lá que a escola da criança é R$ 900. A criança estuda na escola tal e a mensalidade é X. Beleza? Beleza, ótimo. E aí, um ano depois, a mãe acha melhor colocar a filha na escola lá de Vitória, que custa R$ 4.000. Sim, mas isso não foi previsto lá na ação Aí você vai inicial. pedir revisão de pensão. Isso, aí você vai pedir uma revisão de pensão e você vai precisar justificar Por que que você mudou de escola? Exatamente. Ao passo que, se a criança já estudasse na escola de R$ 4.000, e aí a mãe tirasse a criança da escola de 4.000 e colocasse a criança de 900, o pai poderia entrar com a ação e falar, peraí, minha filha estudava na escola de 4.000, agora ela estuda na escola de 900, vamos fazer a revisão dessa pensão aqui. Entende? Então, a pensão pode ser revista? Pode. A qualquer momento? Pode. Quando, Thaís? Tem que ser justificada. Quando houver uma mudança ali no status. E se, por exemplo, parecido com o que você falou, se o pai identificar que a mãe não está usando o recurso para pagar o que foi estipulado em juízo para a criança, ele também pode pedir revisão? Ou ele já parte direto, não, eu quero cuidar da minha filha porque eu vou conceder para ela aquilo que eu acho e não tem problema ela visitar, aquela coisa toda. Pode? Sim, claro. Tudo pode ser revisto, tá? Para que haja uma revisão, sempre que você vai mudar uma decisão judicial, você precisa justificar, trazer novas provas, elementos explicar. que motivem aquilo. Isso aí. Então, olha só. Quando a gente tem 2 tipos de guarda, né? A guarda unilateral e a guarda compartilhada. O que é a guarda unilateral? A guarda unilateral, a criança fica com um dos cônjuges, normalmente com a mãe, e essa mãe administra tudo da vida da criança. Então, ela escolhe onde a criança vai estudar, ela escolhe o que a criança vai fazer, é a mãe que administra a vida dela. E o pai faz o quê? O pai fiscaliza. O pai tem o direito de fiscalizar. Para verificar se ela está fazendo a boa gestão sobre a criança. Exatamente. Que não deixa de ser gestão, tá, gente? É gestão. Só que é gestão de família. Exatamente. Então, e o contrário, o que é a guarda compartilhada? Na guarda compartilhada... Ah, Thaís, na guarda compartilhada não tem que ter pensão? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A criança tem que morar com os dois, 15 dias com um, 15 dias com... Não. Talvez vai ser menor, por causa que você dependendo como vai ser a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, a criança, ela continua morando com um dos cônjuges, ou dos ex-cônjuges, né? Ou um dos genitores, vamos dizer assim. Mas o que acontece? As decisões, a gestão da vida da criança é tomada em conjunto. Em conjunto. Entendi. Então, por exemplo, a mãe quer mudar a filha de escola. Ela não pode pegar e mudar a filha de escola. Ela tem que participar o pai. Pai, o que você acha? Vamos conversar? Sim, tem que ser todas as decisões tomadas com a criança em relação à vida da criança são decididas em conjunto. Entendi. Essa que é a diferença. Agora, não significa que tem que morar 15 dias com cada um, não significa que não tem que pagar a pensão. Entendi. A guarda significa a gestão da vida da criança. É isso aí. Thaís, pra gente concluir, gente, é que o papo, olha, é muito assunto, né? É muito assunto para tirar da manga aqui esse negócio. Me vem milhões de perguntas na cabeça, mas pra gente ir pro finalmente, quais são os maiores conflitos que você já presenciou quando se trata de pensão para os filhos? Os maiores conflitos são, primeiro, o relacionamento ruim entre os cônjuges, né? Quando o pai é brigado com a mãe não fala com o pai, e aí quem sofre nessa situação é a criança. Então, o que eu posso dizer para o pai e para a mãe é: tentem viver em harmonia. Porque não é por você, não é pelo outro, é pelo seu filho. A gente sempre quer fazer o melhor pelo nosso filho, não é verdade? Então, por mais que você odeie o pai do seu filho, ou a mãe do seu filho, que ele tenha feito algo com você que te magoou profundamente, não importa. Pensa no seu filho, então busque, pelo menos, não é para ser melhores amigos, não para nada disso, mas busque uma relação de harmonia, porque a criança sofre. Outra coisa, outro conflito terrível, é quando a criança, ela vivencia em casa, a mãe fala mal do pai e o pai fala mal da mãe, que a gente chama de alienação parental. Então, por exemplo, quando a mãe fala, essa pensão de miséria que seu pai paga, porque ele já está lá gastando com a outra. A imagem que você constrói, né, do exatamente. pai e da mãe. Ele está gastando porque com os filhos da mulher. Da criança, né, você tem uma construção já toda formada. Né? Isso mesmo, que vai interferir na vida adulta da criança. Então, por exemplo, eu sempre falo isso para os meus clientes, olha, assuntos de pensão não são conversados na frente da criança. A criança não tem que ouvir, ela não tem que saber. Ouviram, né, mulheres? Isso. Não fale. Por mais que você queira xingar o pai, brigar com o pai, arrumar confusão, faça você e ele lá.
Não deixe o seu filho participar disso. Não fale mal do pai do seu filho para ele. Se o pai do seu filho não vale nada, ele vai descobrir sozinho. A criança vai descobrir sozinha. Mas não faça isso, não faça esse papel. Um outro conflito, que é muito intenso, são as novas famílias que, por exemplo, quando o pai casa de novo ou quando a mãe casa de novo. Então, às vezes, a mãe tem ciúme da nova mulher. E aí não quer deixar o filho participar lá da casa nova do pai porque o pai tem uma nova família agora, ou o contrário. Isso tudo, olha, disso tudo que eu falei, Carla, só a criança, tá vendo? A criança é que é prejudicada. Esses conflitos, elas é como se fosse sendo, a criança vai sendo bombardeada com isso tudo. E então, é ruim, né? Que isso vai ficando na mentezinha. Vai ficando. Daqui a pouco vai criando certos bloqueios, né? Exatamente. Então, olha, para a criança, a gente tem que lembrar sempre disso. Para a criança, já é ruim ela não ter os pais juntos com ela. Já é. Entende? Então, qual que é o papel do pai e da mãe? Fazer com que essa experiência de não viver junto com o pai e com a mãe seja a menos pior, né? Seja a melhor possível para ela. Então, tentar diminuir ali os conflitos. Então, mãe, eu falo com as mães assim, olha, você vai pensar o quê? O que eu posso fazer para o bem-estar do meu filho? É suportar isso aqui? Então eu vou suportar. Não é por mim, é pelo meu filho. E aí tentar dirimir ao mínimo os conflitos com o genitor e com a nova família que o genitor tem, né, para poder pelo bem-estar do seu filho. Que bom. Thaís, muito obradada, tá? Foi excelente. Fala o seu arroba pro pessoal, né? Obrigada a você, Carla. Olha, o meu arroba tá lá no Instagram, é @thais.machado.adv. Lá a gente tem conteúdo de direito de família, direito das sucessões. Lá a gente tem várias dicas, eu adoro conversar com o pessoal de lá. E lá a gente fala sobre pensão, sobre divórcio, sobre guarda dos filhos. Todas essas dúvidas a gente tira lá. Muito Obrigada. Bom. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar com a Thaís, acessem o Instagram dela, bate um papo com ela, que vocês já viram que a pessoa aqui é fera na questão do dinheiro da família, só por esse podcast aqui de hoje. Bem, não deixe de curtir nossas redes sociais, né? Nosso TikTok, o YouTube, nosso Spotify. Não deixe também de assistir a gente na SDP TV, toda terça-feira, às 23 horas, horário de Brasília. A gente volta na próxima semana com mais podcast, Tasso Conta pra você.